Então, sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos hoje aqui reunidos no 8º encontro do Núcleo de Educação Permanente. Hoje nós teremos a temática tuberculose e nós estamos com 2 palestrantes hoje, então, para trazer essa temática à discussão. Então, o médico, então, Dr. Vanderlei Igio Kowalski e a enfermeira Karen Kalben Silva Krast. Então, eu vou passar a palavra aos dois e vou pedir para que vocês insiram ali, se tiverem alguma pergunta ali ao chat, tá? Que aí a gente vai passando ali para os palestrantes. Tenham uma boa palestra a todos. Boa tarde a todos. Meu nome é Karen, como foram falados, sou enfermeira. Trabalho na divisão de epidemiologia, no ambulatório, no núcleo, aqui do município, que é o NUTS, é o Núcleo de Testagem, Aconselhamento e Saúde, onde temos vários programas, dentre eles o programa da tuberculose, que é a referência aqui do município. Eu vou estar passando, agora no momento, alguns dados, só para vocês saberem mais ou menos como que aqui no nosso município nós estamos em relação à tuberculose. Então, nós temos, aqui é uma série histórica, uma tabela que eu fiz, que foi feita desde 2014 a 2021, onde nós temos os principais indicadores, no qual nós trabalhamos com a tuberculose. Então, nós temos a tabela ali do ano, do total, que foram pacientes que entraram, em tratamento no município. Nós temos a cura, o percentual de cura, que o ideal é sempre a gente alcançar mais de 90%. O percentual de abandono, que seria que o abandono a gente teria que alcançar no máximo até 5%, como vocês podem ver, vocês podem ver aqui, entre 2014 e 2015, nós tivemos um percentual alto, assim, considerado alto, e 2020 nós batemos aqui todos os recordes, 12,94. Então, assim, a gente sabe que é um ano, 2020, 2021, que a gente está fechando aí, são anos, esperamos que de exceção, O TDO, que é preconizado 100%, Então, quanto maior o TDO nós fizermos, A ideia do TDO é justamente você poder estar acompanhando esse paciente, que o tratamento em tuberculose é um tratamento longo, que no mínimo de 6 meses, para um tratamento, básico, e muitas vezes o paciente ele desiste. Então, o TDO vem, que é o tratamento diretamente observado, que você tem que ver o paciente tomando a medicação, A ideia é que ele ajude justamente nisso, a você ver esse paciente pelo menos tomar 5 vezes na semana essa medicação e, ao mesmo tempo, estar fazendo um acolhimento para ele, vendo como é que ele está se sentindo, porque muitas vezes o antibiótico tem reações, esse paciente desiste por causa dessas reações, Está conversando com ele, vendo questões sociais, que é uma coisa que interfere muito no tratamento da tuberculose, As questões sociais da pessoa, onde ela mora, se ela tem condições, como é que está o trabalho dela, e etc, etc. E, então, o TDO, na verdade, ele envolve todas essas questões, não é só a tomada da medicação. Então, é interessante para você fazer com que o paciente termine o tratamento, a contento, mas também ver a qualidade desse tratamento. Temos os óbitos aqui, que o ideal é a gente fazer menos, seria de um paciente por 100 visitantes, Então,
nós, a princípio, nos pacientes residentes aqui no nosso município que estão tratando aqui, a gente está mais ou menos não muito bem, né? Teríamos que fazer menos de 1%, mas há alguns anos nós conseguimos atingir isso, né? Inclusive 2020, né? Pacientes por óbito por tuberculose. Muitas vezes, quando a tuberculose não é a causa básica do falecimento do paciente, por exemplo, HIV, né, é um companheiro constante da tuberculose e que muitas vezes leva o paciente ao óbito, né, a gente coloca como outras causas. E eu coloquei aqui para vocês verem que a gente tem um índice assim também um pouquinho alto, por causa justamente outras doenças podem ser consideradas causas básicas, né, que sobrepõem a tuberculose, que nem um câncer, né, e o HIV também. E muitas vezes o HIV que faz subir esses óbitos por outras causas, né, inclusive a TB e o HIV é algo de importância mundial para a Organização Mundial de Saúde, e ela preconiza que a gente fique monitorando os pacientes de TB em relação ao HIV, e vice-versa, né? E a nossa incidência, né? Que a incidência, ela é preconizada que se fique com menos de 10 pacientes por 100 mil habitantes. O Brasil, ele tem um índice assim, né, não tão elevado, não é um dos países mais elevados, mas ele tem um índice elevado de incidência. O Paraná, ele tem um índice de 19, em 2019 ele atingiu 19, alguma coisa, então 19%, não é um dos mais altos no Brasil, fica o Amazonas, o Rio de Janeiro, como sendo os que alcançam os maiores índices, né? O Amazonas, se eu não me engano, alcançou 76 e pouco por 100 mil habitantes. Então, são eles que alcançam maiores índices de incidência. Mas nós aqui do município, nós temos um índice também alto, né? É bom num sentido que nós notificamos, né? Nós estamos notificando. Inclusive, aqui vocês podem ver que em 2020 nós tivemos 85 pacientes que entraram fazendo o tratamento da tuberculose, né? Então, a gente não deixou de notificar. Mas para que a gente tenha certeza que se baixar esse índice não é uma subnotificação, nós temos que controlar esses outros índices aqui, né? Que é o índice do abandono, né? Nós temos que controlar esse índice para que a gente possa realmente conseguir fazer um tratamento adequado, né? A esse paciente, para que ele termine o tratamento através do TDO, né? E aí a gente possa realmente ter certeza que se algum dia nós abaixarmos essa incidência aqui, é porque nós estamos com menos pacientes e não por subnotificação. Então, a princípio, seria isso que a gente só queria dar um alerta, né, para vocês, o porquê que muitas vezes a gente fica lá, olha, vamos testar os pacientes, vamos fazer o TDO, olhem os pacientes, controlem eles mensalmente, vejam, né? Porque nós temos indicadores e o Brasil tem uma pactuação com a Organização Mundial de Saúde, que até 2035 seria para erradicar ou se não diminuir a índices mínimos a tuberculose, né? Então, são esses os dados que eu venho apresentar para vocês. Fora isso, né, eu gostaria de mostrar para vocês a questão das notificações, bem rapidinho, assim, para vocês verem quais as notificações que nós temos. Está em outro, está fora. Primeiro da ficha de tuberculose. Então, nós temos aqui a ficha de tuberculose, tá, gente? Ela
faz um tempinho que consta essa ficha, acho que desde 2017, 2018, né? Então, por favor, se vocês tiverem outra ficha na unidade de saúde, não usem, tá? Por favor. Eu já passo, né? Nós temos um grupo, que é um grupo de enfermeiros, que eles mensalmente mandam para mim os relatórios das unidades de saúde sobre os pacientes, o acompanhamento tanto do paciente da TB ativa, que é o da doença, quanto dos pacientes da TB latente. Então, nesse grupo, né, e para eles também, e os coordenadores das unidades, a gente sempre está passando as notificações, né, tudo que tem de novo, de tuberculose e tudo mais. Então, caso vocês queiram a ficha e tudo e não tiverem, perguntem para esses enfermeiros, para a coordenação, né, ou se quiserem perguntar diretamente para mim, né, podem perguntar, a gente está ali no núcleo, passo, né? Então, se tiverem outra ficha na unidade, por favor, não utilize. Então, a ficha de tuberculose, ela é uma ficha até considerada simples. Vai um número aqui, que é o número do SINAM, né? Que eu posso colocar, a unidade de saúde pode estar colocando. Aqui a gente precisa da data da notificação, né? Colocado os dados do município, né? Aqui é a unidade que está abrindo a notificação, a data do diagnóstico, muito importante essa data do diagnóstico, né? Que é a data que o profissional, o médico, né? Avaliou e viu que o paciente realmente tem a tuberculose. Então, essa data é baseada nesse dia, né? O nome do paciente completo, né? O mais completo possível, a data de nascimento, né? São dados muito importantes, a idade, sexo. Aqui, né, se o paciente for mulher, né, se ela é gestante ou não, em que trimestre que ela vai estar, a raça e a escolaridade. Isso seria interessante estar colocando, o pessoal não coloca, e para o sistema do SINAM, que sou eu mesmo que digito, esses dados aqui são muito importantes, até por uma questão de correlacionar quais os índices de tuberculose naquela determinada raça, se é o comparativo com a questão educacional também. Então, a gente precisa desses dados informados. O nome da mãe completo, tá? E aqui todos os dados do paciente, né? Tudo até por uma questão que se a gente precisar fazer uma busca ativa, esses dados têm que estar bem corretos. E também se a gente for trabalhar com geoprocessamento para fazer um trabalho de mais completo, assim, para saber onde nós temos mais tuberculose, em qual bairro e tudo mais, a gente tem que estar com esses dados bem completinhos, para facilitar. Nessa parte aqui dos dados complementares do caso, aí vai entrar a parte clínica propriamente dita, tá? Aqui no caso, o tipo de entrada, que seria se é um caso novo, uma recidiva. Recidiva a gente considera até 5 anos, tá? Reingresso após abandono, é aquele paciente que estava em tratamento, parou, daí 2, 3 meses depois, né? Ele retorna ao tratamento. Aqui, 4, não sabe, que esse, se por favor, não existe para a gente, está aqui, mas não deve, né? A gente sempre tem que ter um motivo. Em último caso, transferência, se esse paciente veio de outro local. Então, às vezes, ele começa o tratamento em outro município e vem para o nosso. Daí, nós temos que abrir uma outra notificação e ele entra como transferência. E aqui, no caso, se for pós-óbito, né? Então, o paciente faleceu e aí foi constatado, depois do óbito dele, através de exames, que ele era um paciente de tuberculose. Aqui embaixo tem a população, muito importante para fazer um levantamento, até a questão aqui no Brasil, nós não temos, assim, uma condição geral, vamos dizer assim, uma população total de pacientes de tuberculose, mas nós temos essas populações, esses bolsões, né, que nós chamamos, que são a população privada de liberdade, a situação de rua, gente, que isso tem aparecido cada vez mais, e eles são muito complexos para a gente terminar o tratamento deles, né? Aí no caso profissional de saúde, né, para ver, né, é muito interessante, né, para ver se o paciente, o profissional está desenvolvendo tuberculose, isso para a gente saber se é por causa do serviço ou em casa e tal. E os imigrantes também um bolsão bem grande, assim, de pacientes com tuberculose, porque são pessoas que muitas vezes vêm de situação de guerra, de locais pobres,
de situações que teve fenômenos da natureza, que nem lá no Haiti e tudo, então tem condições sanitárias de saúde assim bem ruins, pessoas que vieram da Venezuela por questões, né, lá de questões humanitárias assim que está bem ruim, né, a situação, né, de governo deles e tudo. Então essas pessoas elas vêm numa condição de saúde bem ruim. Então esses são bolsões que a gente tem que investigar, tem que ir atrás. Se essa pessoa é beneficiária do programa de renda, isso é importante, né, saber, até porque para saber se ela está recebendo algum auxílio, alguma coisa a mais, isso é importante para o tratamento da tuberculose, porque se esse paciente não tem uma condição financeira, ele não tem como se prover, vai ficar difícil ele conseguir até a questão de alimentação, questão de transporte e tudo mais. Isso nós temos que ver no momento da avaliação, né, do acolhimento do paciente. A forma, né? Se é pulmonar, extrapulmonar, né? Pulmonar e extrapulmonar, que pode ser as duas, né? Se for extrapulmonar e pulmonar extrapulmonar, você vai marcar aqui qual tipo que é. Aí você vai vir aqui se tem alguma doença ou agravos associados, no caso a AIDS, alcoolismo, né? Diabetes, doença mental, uso de drogas ilícitas, tabagismo, né, e outras doenças aqui que a gente, sabendo disso aqui, muitas vezes vai interferir no tratamento e na extensão do tratamento desse paciente. Muitas vezes ele vai ter que tratar mais tempo. Baciloscopia, tá? Essa baciloscopia aqui é de escarro, mas pode ser de outros líquidos também, tá? Pode ser urina, né? Pode ser líquido pleural. Então, muitas vezes tem que ser feito de outros líquidos, né? O normal é mais do escarro que nós fazemos, né? Radiografia de tórax, né? Se é suspeito, se o raio-x é normal, então tem que ser marcado também. HIV. Muito importante essa parte aqui, porque muitas vezes o paciente vai na unidade tudo e esquecem de fazer o teste desse paciente. Pode ser o teste rápido, como pode ser o de sangue também, né? Coletado sangue. Mas se puder fazer já o teste rápido na hora para ter o resultado, porque nisso vai interferir no tratamento do paciente também. Aqui, se ele já está tomando antirretroviral, sim ou não. Histopatológico, isso daqui é no caso de biópsias, tá, gente? Não é no caso aqui da questão do bar, aqui do escarro e líquidos. Aqui é questão de biópsia. Foi feita uma biópsia no paciente e o resultado dela veio, né, ou positivo para bar, ou sugestivo, como que veio, né, o resultado é que vocês vão marcar aqui. Ou se não foi realizado, que normalmente é o que acontece. Faz mais biópsia, assim, quando é extrapulmonar que vai se investigar. A cultura normalmente é do escarro, né, que é tirada, né? Aí aqui você vai marcar se deu positivo, negativo, se está em andamento ou se foi não. O teste rápido molecular, que é mais um exame de bar também, que é de escarro também, tá, gente? Então, nós, com a tuberculose hoje, nós temos vários tipos de exames que nós podemos coletar de 2 potinhos de escarro. Então, 2 potinhos de escarros, né, coletados em dias diferentes, logo no primeiro momento que você avalia e tem suspeita do paciente, você pede a coleta com 2 potinhos de escarro e a gente tem o bar, nós temos o PCR e nós temos a cultura. E da cultura, ela dando positivo, a gente vai fazer o teste de sensibilidade, que é para saber se o paciente é sensível às medicações de rifampicina, é sensível à isoniazida, etambutol e à piraminamida. Tá? Então, é muito importante isso para que no decorrer do tratamento do paciente a gente possa estar seguro que aquele tratamento é o certo. Fora que nos pacientes de TB pulmonar tem que se fazer a baciloscopia de controle todo mês, tá? Para que a gente saiba no finalzinho se esse paciente realmente negativou. E que seria o teste de sensibilidade aqui, seria realmente, após a cultura positiva, é feito o teste de sensibilidade e daí vem o resultado. O início do tratamento do paciente é muito importante que se anote aqui, porque é em cima dele que a gente vai fazer o acompanhamento dos 6 meses ou mais desse paciente. Muitas vezes ele vem de outro local
e aí a gente tem que ver quando que ele iniciou o tratamento nesse outro local, para quando abrirmos a nossa notificação do município, se for o mesmo tratamento, ele tem que estar com a data do início da onde ele começou. Ou se ele começou aqui, é a data do início que ele começou a tomar medicação. Contatos identificados. Muito importante a avaliação dos contatos, né, que para a gente verificar a questão de fazer o tratamento da TB latente, que a gente vai falar um pouquinho depois, mas também de achar algum outro paciente que, de repente, esteja desenvolvendo a tuberculose também. Então, é muito importante a avaliação dos contatos, que são normalmente as pessoas mais próximas de quem é o caso fonte, né, da pessoa que está desenvolvendo a tuberculose. Então, tem que fazer essa avaliação. E nós aqui, por enquanto, estamos fazendo no município com o PPD, tá? Então, é muito importante perguntar ao paciente quantas pessoas moram com ele e tudo mais, para estar fazendo essa avaliação, porque nós já tivemos casos de famílias que, por exemplo, não teve tuberculose, 2, 3 anos depois, a mãe, o filho, outra pessoa desenvolveu tuberculose, né? Então, a gente tem que estar observando e fazendo essa avaliação. Certinho, gente? Ali embaixo são os dados de quem preencheu, né? Tudo direitinho, importante colocar, para a gente saber até onde foi feito, quem que fez e tudo mais. E as notificações originais vêm para mim, ali no NUTS, para mim poder estar digitando. Se faz uma cópia da notificação para o enfermeiro, o médico, né, o profissional de saúde está guardando na unidade, e uma vai com a receita do paciente para a farmácia. As medicações de tuberculose ativa, sim, são de responsabilidade dos profissionais corpo clínico da unidade de saúde, tá? Quem vai ver como que vai ser administrada, liberada essa medicação é a unidade de saúde. Então, a medicação é o enfermeiro, o médico, né, o corpo clínico, que vai pegar essa receita junto com a notificação, vai encaminhar para a farmácia vai liberar, e o profissional é que vai estar verificando como que ele vai liberar essa medicação para o paciente, para justamente não se perder esse paciente durante o tratamento, realizar o TDO principalmente. Nós perdemos alguns pacientes, né, mais pacientes no mês de 2020, no ano 2020 e 2021, né, e tudo, que a gente está terminando de fechar, justamente porque foi liberado o TDO, por causa da questão da pandemia. Mas agora nós estamos retomando, né, e o ideal é que se inicie sempre com TDO, né, caso não possa, daí são exceções, né. Essa que eu queria passar para vocês sobre a TB ativa. E agora vamos dar uma olhadinha na TB latente, bem rapidinho. Aí vamos entrar ali só no dado ali da TB latente. Então, a TB latente. Essa é a ficha de notificação da TB latente. Aí. Então, aqui. Desde 2019, nós notificamos a TB latente, tá? Pelo site do Ministério da Saúde. A TB latente é um tratamento preventivo que você faz no paciente para evitar que ele futuramente venha a desenvolver a tuberculose doença. Em quem que a gente faz? A gente faz em todos que estão, inclusive, está aqui, ó, todo no corpo da notificação, já vem os indicativos para fazerem o tratamento e a investigação de TB latente. Normalmente, a gente faz mais investigações em pacientes que são os contatos, né, daqueles pacientes que são caso-fonte de tuberculose, né,
pessoas que estão vivendo com HIV, que no caso a gente faz o PPD, né, das pessoas que estão com CD4 maior que 350, e normalmente os pacientes que estão com CD4 menor que 350, que pode ser que o PPD não dê reator por causa da questão da imunidade, a gente já faz o tratamento direto nele, justamente para que evite que ele venha desenvolver a tuberculose. Aqui nós temos todos os critérios, né? Quando não fazer o PPD ou o IGRA, e o IGRA é um exame que está para entrar na metade do ano para nós, né? A partir do semestre que vem, para que é um exame de sangue, né? Que ele também vai verificar essa questão para se saber mais ou menos se esse paciente teve ou não contato com o bacilo da tuberculose. Mas por enquanto ele só tem particular, então nós realizamos só o PPD, né, ou a prova tuberculínica, lá no NUTES, então tem uma requisição, né, faz a requisição do PPD, encaminha o paciente ali no NUTES que nós realizamos a prova tuberculínica. A prova tuberculínica, ela consiste em a gente através de um produto, né, que é a proteína, né, da Mycobacteria tuberculose, a gente inocula embaixo da pele e 3 dias depois o paciente retorna para a gente fazer a leitura. Em cima dessa leitura é que se vai fazer o tratamento da TB latente ou não, certo? E a gente dá a carteirinha, ele leva para a unidade de saúde, aí junto com o raio-x e outras avaliações que tem que ser descartada, bem aqui em cima está colocada. É fundamental que haja exclusão da tuberculose ativa previamente, né? Para não se tratar esse paciente, ele tendo tuberculose. Porque se vai utilizar antibiótico com esse paciente, e aí pode ser que, de repente, possa causar uma resistência, um dano maior se ele tiver com a tuberculose, né? Então, que você vai estar usando somente um antibiótico só. Então, nós temos aqui os critérios para quando não usar a prova tuberculínica, né? Os critérios que normalmente a maioria dos pacientes maior ou igual a 5 milímetros que dá no TT, que daí tem que fazer esse tratamento, excluindo a tuberculose, você faz a avaliação do paciente e começa a tratar ele para TB latente. Maior ou igual a 10 milímetros, né? Quando fazer o tratamento. Nós temos aqui um grupo, gente, que é os pacientes de diabetes mellitus, tá? Fora os outros aqui. Muito comum nas unidades de saúde, né? Um paciente que está na unidade, esses pacientes há uma necessidade de avaliação deles, que inclusive até o tratamento deles, muitas vezes ele tem que ser prolongado, porque é um paciente que muitas vezes não responde muito bem ao tratamento da tuberculose, por causa da medicação e etc, etc. Então, esse paciente é um paciente indicado para fazer a prova tuberculínica, certo? E aqui a questão de conversão, né, da prova tuberculínica, e aí com alguns critérios diferenciados, que é justamente com indivíduos com contágio TB confirmado por critério laboratorial, profissional de saúde, que daí vai ter toda uma questão diferenciada, e trabalhadores de instituições de permanência. O que a gente tem notado é que, deixa eu só dar uma baixada aqui, é que dos anos para cá, nós começamos em 2019, nós tínhamos 87 pacientes que iniciaram o tratamento, né? Depois nós descemos para 60 em 2020 e 64 e agora em 2021, né? Que nós estamos fechando. Então, a gente gostaria de pedir para o pessoal, né, das unidades fazerem as avaliações, né? Muito importante, para que evite futuramente que a gente tenha pacientes que são contatos, né, de outros pacientes, né, no caso também até da diabetes e tudo mais, e que eles venham desenvolver a tuberculose. Então, a forma de avaliação desses pacientes é muito importante para evitar futuros, né, novos pacientes com tuberculose. Então, diminuiu bastante, a gente vem pedir para que vocês melhorem essa avaliação, tá? A parte de trás tem lá o encerramento, né?
Normalmente aqui no Paraná, a gente faz 270 doses com a isoniazida, é o preconizado, tá? Você faz de 9 meses a 1 ano, é o que se preconiza fazer, não que não possa se usar de 180 doses, que é de 6 meses a 9 meses. Mas no Paraná, como por critérios científicos, se evidenciou que tem mais possibilidade de eliminar a TB latente com 270 doses do que 480. Então, se usa mais esse critério, tá? A rifampicina também é utilizada, mas só em questões especiais, né? Então, o principal hoje em dia que a gente usa é a isoniazida. Está para entrar um outro esquema também, que estamos conversando com o pessoal lá de Piraquara, para liberação da medicação, para a gente começar a estar usando, que tem no novo guia rápido, né? Esse novo tipo de tratamento, que seria 12 semanas, em esquema de TDO, né? Bem mais rápido, né? E tudo. Mas, então, nós vamos ver se a gente já, a partir de junho, por aí, nós vamos estar começando a fazer os testes de tudo para introduzir no município. Mas, por enquanto, utilizamos a isoniazida como principal método, tá? A notificação atrás daí tem que ser encerrado com as doses que foram tomadas, a data do término do tratamento, e aí você vai dizer se foi um tratamento completo, abandono, suspensão por reação adversa, se foi transferido para outro país, né? E suspenso, né? Por outras questões, tuberculose. Então, vários critérios assim podem fazer suspender o tratamento. Gestante também. Gestante, normalmente, se ela estiver tratando e ver que ela é gestante, suspende, né? E espera ela ter o neném para iniciar a TB latente, a não ser que se veja que, né, outras questões, mas é preconizado que suspenda no caso de TB latente, tá? Aí se encerra o caso. A original da TB, da notificação de TB latente é encaminhada para mim, uma cópia também fica na unidade de saúde, uma cópia vai com a receita para a farmácia, né, para poder estar sendo liberado. A princípio, essa medicação é liberada direto na farmácia. O ideal é que seja feito avaliações mensais, né, ou a cada 2 meses com esse paciente, vai, né, critério médico, mas sempre está se monitorando esse paciente, porque também, como é um tratamento longo, e pior do que a de TB ativa, esse paciente, ele não vai ter sintoma nenhum, que é TB latente, ele vai estar tomando antibiótico, que pode dar algumas reações nele, e aí ele vai dizer, por que eu vou fazer esse tratamento durante 9 meses, né? Então, a unidade de saúde tem que estar monitorando esse paciente para que ajude a ele a ter um bom resultado do tratamento. Certo, gente? Bom, a minha parte era mais ou menos isso. Só lembrando da questão que o pessoal tem muita dúvida também na questão do fluxo do município dos pacientes de tuberculose. Os pacientes de tuberculose, no nosso município, a tuberculose ela é descentralizada. Então, os pacientes devem fazer o primeiro contato com a unidade de saúde. Quando é caso de tratamentos básicos, a unidade de saúde tem que fazer esse tratamento, né? A unidade que se responsabiliza e faz esse tratamento. Em caso de intercorrências com esse tratamento, em casos de não adesão desse paciente, em caso de algum comprometimento desse tratamento, a unidade de saúde, primeiramente, entra em contato com a gente orienta a unidade de saúde, marca uma consulta para o paciente, se for o caso, e aí esse paciente vem com encaminhamento, dizendo todas as questões dele, para fazer a consulta no NUTS, né, para o médico verificar o que está acontecendo, né. Muitas vezes é caso desse paciente, às vezes ele está em tratamento, mas se faz o teste de sensibilidade, se descobre que ele é resistente à medicação. Então, a gente também puxa esse paciente lá para a gente, porque muitas vezes tem que se mudar o esquema ou ampliar alguma coisa assim. Certo, gente?
Obrigado, né? A gente está à disposição lá no NUTS, qualquer dúvida. Como eu falei, eu tenho um grupo, né? A gente tem um grupo do WhatsApp dos enfermeiros que encaminham um relatório mensal lá para a gente. Tiverem qualquer dúvida, precisarem de qualquer material, nós estamos à disposição, né? E é isso. Oi, pessoal. Obrigado, cara. Valeu. O cara fez um panorama aí bem completo de como está a TV no município. Agora a gente vai convidar o Dr. Vanderlei para falar um pouquinho da parte mais clínica. Quem tiver alguma dúvida, alguma coisa, pode mandar aí no chat ou manda para mim aqui, para a George, que a gente vai passando para ele. E você quer começar com as perguntas, Jorge? Pode ser. Doutor, a gente na prática ali, atendendo o paciente, quando que a gente vai suspeitar que pode ter uma tuberculose? Certo. Bom, boa tarde a todos. A tuberculose, ela tem um diagnóstico relativamente simples na grande maioria das vezes. A suspeita de tuberculose é aquela pessoa que tem sintomas respiratórios, principalmente por período superior a 2, 3 semanas. Então, quando temos um quadro que parece um resfriado, parece um quadro alérgico, porém, há mais de 3 semanas a pessoa tossindo, neste período associado geralmente à sudorese noturna, porque o paciente apresenta febre à noite, perda de peso e, com relativa frequência, até a história de um contato prévio de tuberculose. O que eu vejo na prática? O mais difícil tem sido do pessoal ligar os aspectos. Tuberculose, relativamente fácil o diagnóstico. O difícil é dar o clique de pensar de tuberculose. Ontem mesmo, uma paciente que veio para a gente, com bastante sequelas no pulmão, bastante alterações, já concluiu o tratamento e mantém, depois do tratamento, sintomas de tosse crônica, secreção. Ficou com muita sequela. Então, o diagnóstico tardio, além de levar a sequelas no paciente, essa paciente ficou por mais de 5 meses sintomática, transmitindo para outras pessoas. Então, acho muito importante o pessoal estar ligado nisso. Aquele sintoma que o paciente veio, consultou no serviço, não teve uma melhora, pensar na possibilidade de tuberculose. Sintoma respiratório que está demorando para responder, não custa nada fazer uma investigação da tuberculose. E como que a gente começa a investigação? Que eu poderia, além do exame físico, claro. Certo. O diagnóstico de tuberculose também, em regra, é bastante simples. Suspeitou, solicita um exame radiológico, vai ser útil não para confirmar a tuberculose, mas para ajudar a pensarmos em tuberculose. Pede uma baciloscopia, 2 amostras de escarro, a presença do bacilo no escarro, BAR positivo, praticamente confirma o diagnóstico. Podemos também e devemos pedir, juntos com o BAR, o teste rápido molecular que está disponível hoje para nós, aonde, além de ser um exame tão rápido quanto fazer um BAR, ele tem uma precisão muito maior do que o próprio BAR. O BAR, ele dá positivo em torno, quando bem feito, 70% dos casos de tuberculose. E o teste rápido molecular vai chegar lá próximo dos 90%. Então, ele aumenta muito a positividade. E também já temos uma suspeita de tuberculose, por que não já antecipar, pedirmos uma cultura para ABK? A cultura realmente é demorada, vai levar uns 45 dias, porém, se nós formos deixar para frente, vai continuar levando 45 dias a mais para a gente fazer o diagnóstico. Então, suspeitou da possibilidade de tuberculose, pede o raio-x, pede BAR e, pelo menos, o teste rápido molecular. Se lembrar, pede também a cultura. Doutor, o paciente chegou com a queixa, o exame físico um pouco alterado, aí ele veio com raio-x e uma escavação. Certo. Inicia o tratamento? Não. Não. O exame radiológico, ele é um exame muito útil. Isso que você citou, a tuberculose tem uma característica de gostar de fazer lesões nas partes altas, nas partes superiores dos pulmões, e uma das características que pode vir a aparecer é a escavação. Porém,
Ou você pode ter uma lesão cicatricial de um caso de uma tuberculose antiga, então o fato de ter uma lesão escavada não significa obrigatoriamente tuberculose. Outras doenças, como abscesso pulmonar, também podem levar à imagem que parece ser uma cavitação. Então, a imagem radiológica ela sempre vai ser sugestiva, ela vai ajudar bastante a gente a pensar em tuberculose. Às vezes, podemos até fazer um diagnóstico de tuberculose baseado no raio-x e na clínica, quando o escarro é negativo, quando não conseguimos colher uma secreção, por exemplo, casos de criança, pacientes com HIV, que o diagnóstico fica mais difícil, são casos que a gente chama, né, mais falcibacilar, com menos secreção. Mas até eu vou pedir o seguinte, né? Nesses casos onde vocês na unidade de saúde não conseguiram confirmar o diagnóstico da tuberculose pela baciloscopia, pelo teste rápido molecular, pela cultura, quando não deu uma forma de confirmação absoluta, encaminhem para nós. Como a Karen citou, o NUTS tem a obrigação, né, de auxiliar vocês nos casos de diagnóstico difíceis, os diagnósticos mais difíceis, vocês suspeitaram, não confirmaram, acham que é tuberculose, mas não apareceu o bacilo, encaminhem para a gente. Aqueles casos que vocês confirmaram, começaram o tratamento e o paciente tem evoluído com quadros reacionais, quadros alérgicos, intolerância à medicação, hepatopatia, seja lá qual for a alteração que vocês estão tendo dificuldade de controlar, encaminhem para a gente. Ou ainda, aquelas situações onde o paciente está fazendo o tratamento supervisionado, está tudo certinho, e a baciloscopia mensal não negativa, a suspeita de uma resistência, vão encaminhar para o NUTS. Tá? Então, raio-x não é diagnóstico, é um ótimo meio auxiliar. Você quer colocar um pouco de imagem de raio-x, já que a gente entrou nisso? Vamos só passar rapidamente alguma coisinha de raio-x de tuberculose. Tá? Como citamos, a tuberculose, vocês vão observar essa imagem radiológica, ela gosta de comprometer mais os lobos superiores dos pulmões, onde ali a gente vê imagens de aspecto infiltrativo, até algumas imagens de aspecto micronodular, e se vocês olharem no lobo superior esquerdo, vocês vão ver pelo menos 2 imagens bem nítidas de cavitações ali no pulmão. Claro que você viu uma imagem radiológica dessas num paciente que está a 60, uma imagem dessas, esse paciente deve estar há mais de 90 dias com sintomas. Com certeza absoluta, para a extensão de comprometimento, para a cavitação, ele já tem de 90 dias para cima de evolução. Então é aquele paciente que já perdeu 5 a 10 quilos de peso, tem uma sudorese noturna importante, não é? Tem uma tosse abundante, muitas vezes até com escarro hemoctóico. Este paciente ele chega com a clínica completa para a gente. Muitas vezes a gente vai pegar lesões bem mais discretas que esta, mas ela guarda essa característica, como no pulmão direito desse paciente, com um aspecto de uma imagem filtrativa e extensões bastante variáveis. Tá? Então, cavitação já é até um sinal de lesões mais tardias desse pulmão. Tá? Nesse caso, doutor, às vezes a gente se confunde, fica pensando, de repente, numa infecção, outras infecções bacterianas associadas, né? O paciente, se ele tiver, às vezes pode até ter mesmo. Existe alguma possibilidade de a gente começar um medicamento antibiótico, mas não leva para Sim, exatamente. Quando você suspeitar de tuberculose, claro, o paciente está tendo febre, às vezes você já não tem, você pode muito bem suspeitar uma pequena lesão infiltrativa, às vezes tuberculose pode imitar muito bem uma pneumonia, pode ter uma lesão de base, inclusive, com broncograma aéreo e ser tuberculose. Mas a pessoa falou, puxa, há 6 meses, há 1 ano, um parente tratou de tuberculose. Aí você já pode até ir pedindo baciloscopia. Quanto ao uso de antibióticos, eu sugiro que não usem, nesses casos, quinolonas. A quinolona é uma medicação eficiente na tuberculose. Isso pode até mascarar um pouquinho o quadro, além de que você usa uma monoterapia na tuberculose. E vai usar por um curto período de tempo. Então, se você pensou, puxa, será que pode ser tuberculose, mas pode ser uma pneumonia? Ou, como essa imagem que vocês estão vendo, será que não é um abscesso de pulmão, né, pela extensão da lesão, né, intersomédio de pulmão direito? Será que isso daí, até essa imagem aí,
é um pouco mais complicada, que já é uma complicação da tuberculose, onde eu estou vendo ali, tem aspergilose pulmonar, é uma complicação de casos de cavitação crônica do paciente, né? Me parece aspergilose pulmonar ali que eu acabei colocando, né, acidentalmente nessa, agora que eu olhei com mais detalhe, vi ali que tem uns aspergilos no pulmão. Mas, você vê uma imagem cavitária, de repente, terçométrico, podia ser muito bem um abscesso de pulmão. Então, você entra com uma penicilina, quer entrar aí com outra medicação para gram-negativos, pode fazer o uso, né, do paciente. Evitem, não vai ser proibitivo, a quinolona, por este aspecto. A quinolona, a micobactéria responde relativamente bem. Então, a gente usaria uma monoterapia por um curto período de tempo que poderia facilitar a resistência. Aliás, a micobactéria adora fazer resistência bacteriana, por isso a necessidade de 4 drogas no tratamento da TB. E outras imagens persistem ainda, vendo ali o aspecto infiltrativo, imagens de aspecto nodular também, né? É uma característica dos quadros de tuberculose. Tiraram? Uhum. Sim. Me mandaram 2 perguntas interessantes aqui. Feito no diagnóstico ou mesmo na suspeita, qual seria o tempo ideal de afastamento desse paciente do serviço, por exemplo? Certo. Há poucos dias eu tive um paciente que estava no primeiro dia de trabalho e teve o diagnóstico de tuberculose. Como a atividade dele não era em comum com outras pessoas, ele estava trabalhando isolado, eu não dispensei ele do trabalho. As condições clínicas dele estavam razoáveis e essa pessoa já estava sem emprego há vários meses. Eu não vou atrapalhar a vida da pessoa desde que tenha uma boa margem de segurança. Então, primeira coisa é o aspecto de segurança para outras pessoas. Então, quando vocês forem afastar, primeiro critério, o período de transmissão. E qual é esse período de transmissão? Enquanto a baciloscopia estiver positiva. Então, nós vamos pedir todo o mês, é importante, o exame de escarro bar. Não se pede mais teste rápido molecular. Teste rápido molecular pode estar positivo até depois de 2 anos de curado o paciente. Ele pega fragmentos de DNA da micobactéria e a gente pode ter cadáveres de micobactéria por muitos meses, inclusive cita-se até 2 anos, aonde isso às vezes até confunde a gente. A pessoa tratou 1 ano atrás, vem com um resultado positivo de um teste rápido. O acompanhamento é com baciloscopias mensais. Enquanto a baciloscopia estiver positiva, vocês mantêm o paciente afastado e recomendações em casa para ficar com as janelas abertas o máximo possível. Agora, o pessoal aprendeu a fazer uso de máscaras, o uso de máscara quando houver uma necessidade de um deslocamento dessa pessoa. Dentro de casa, sempre o mais afastado possível da família, enquanto o escarro estiver positivo. Então, este é um período, um critério para afastamento. E o segundo critério, que, como falamos, às vezes você acaba afastando a pessoa e até depois aposentando por graves sequelas. Vai ser a condição clínica que esse paciente apresenta. Geralmente, alguns perderam bastante peso, encontram-se bastante debilitados. Os primeiros 15 dias dá muita intolerância à medicação, a pessoa reclama de náuseas, de desconforto, mal-estar. Então, eu, como regra, faço para aquelas pessoas que seja possível afastamento, para aquele paciente possível de afastar, 60 dias de afastamento. É o período para ele recuperar um pouco do peso que ele perdeu, começar a se sentir melhor, o cansaço físico passou, aquela febre, sudorese doutora que dá muito mal-estar também no dia seguinte, já aliviou bastante, ele já se adaptou à medicação, já até passou para a segunda fase do tratamento, ou está entrando na segunda fase do tratamento. Então, eu dou um afastamento em regra de 60 dias. Mas, volto a insistir, vocês podem realmente individualizar. Alguns casos, por exemplo, vão ser tuberculose resistente, vão ficar afastado 2 anos, talvez, 1 ano e meio, 6 meses, dependendo de quando eu conseguir negativar esse escarro do paciente. Para vocês, na unidade básica, é isso. Em regra, 60 dias de afastamento vai dar um bom tempo para que o paciente se recupere bem. Tá? Mas individualizem isso. Podem, sim, né, nesses pacientes autônomos, que não vão pôr em risco outras pessoas, até não afastar. Alunos, às vezes, é um problema. Eu afasto, independente, mas eu não posso perder. Vai ter que ficar afastado. Algumas vezes a gente tem que pensar na coletividade. Então, são os 2 aspectos, na condição do paciente e na segurança para a coletividade que a gente usa no afastamento.
Doutor, você falou um pouquinho aí da intolerância ao tratamento, né? Quais são os sintomas mais comuns, assim? E tem algum sintoma que seja grave a ponto da gente repensar o tratamento do paciente? Certo. Normalmente, as queixas de intolerância são bastante fáceis de se controlar. A mais frequente são náuseas, vômitos do paciente, né? Essa é a mais comum, epigastralgia. A gente controla muito bem, incluindo uma metoclopramida, uma bromoprida. Muitas vezes, eu gostava bastante da ranitidina, infelizmente agora foi retirada. Então, usamos o omeprazol. Só um cuidado que eu tenho visto: o pessoal usa o omeprazol junto com as 4 drogas, e a rifampicina e isoniazida reduz muito a absorção com o uso do omeprazol. Então, eu uso à noite o omeprazol, 1 hora antes do almoço o omeprazol, para não atrapalhar muito a absorção da rifampicina e isoniazida, principalmente. Tá? E a bromoprida, a metoclopramida podem também ser usadas. A maioria dos pacientes vão ter esse tipo de queixa. Outra queixa muito comum, os casos de prurido. Dificilmente a gente pega quadros graves de urticária. Um quadro mais grave encaminhe para a gente. Se for um leve prurido, que é bastante frequente, entra com qualquer anti-histamínico para o paciente, sem problema nenhum. Não é? Muitas vezes, durante o próprio tratamento, este efeito colateral desaparece, a gente suspende, até antes mesmo da própria troca da medicação. Né? Geralmente usa por uns 30, 60 dias, às vezes na hora que a gente suspende a rifampicina e isoniazida, isso também melhora bastante, suspende-se o uso aí da loratadina ou qualquer outro antialérgico que vocês optarem, não tem problema, qualquer um deles pode ser utilizado. Se a pessoa sentir um desconforto gástrico, vocês podem incluir aí uma pedida de uma transaminase TGO, TGP para o paciente e observar os níveis que são as enzimas para, de repente, uma intolerância hepática, uma hepatite medicamentosa, vocês já diagnosticarem mais precocemente. Se a pessoa não tem sintomas, eu não solicito enzimas. Às vezes até confunde. É normal nós termos elevação das transaminases. Né? A maioria dos pacientes vão ficar ali por volta de 80 das transaminases. Eu já vi gente interrompendo a medicação por transaminases pouco alteradas. Habitualmente, no paciente assintomático, a gente aceita até 5 vezes o valor normal, até por volta de 200 transaminases. Claro que se ele tiver sintomas, a gente vai reavaliar isso. Mas o paciente assintomático dá para aceitar muito bem 5 vezes o valor normal das transaminases. Outra reação, que não é nem reação, mas é uma reclamação, às vezes o paciente vem desesperado, estou urinando sangue. A rifampicina tem eliminação urinária e vai dar uma coloração alaranjada na urina, avermelhada. Às vezes, quem gosta de usar roupas brancas, a própria camisa mancha, lençol, essas coisas, o próprio suor também fica com um tom meio alaranjado e pode trazer algumas alterações. Então, o que mais é frequente é isso, são as intolerâncias gástricas, os quadros alérgicos que o paciente reclama, né? A alteração na função hepática, principalmente no paciente alcoólatra, daí vocês já tomem um pouco mais de cuidado, ao invés de fazerem a avaliação mensal, principalmente nos primeiros 60 dias, no alcoólatra, que é muito comum pacientes com TB e alcoolismo, façam uma avaliação, de repente, de cada 15 dias ou até semanal, se vocês verem uma necessidade, né, de acompanhar mais de perto esse paciente. Além do risco maior de efeito colateral no alcoólatra, o risco grande de abandono. Né? Então, é um paciente que exige muito cuidado da gente. Tá? Outras reações podem ter também o esquema, mas são bem mais raras de acontecer. Essas são as mais frequentes. Uma reação que, particularmente, no começo se tinha muito medo, mas raramente a gente tem isso, eu me recordo uma vez de suspender o etambutol, são até alterações visuais. Então, os pacientes, quando estiverem fazendo o uso, né, da primeira fase, sempre perguntar para o paciente se está enxergando bem, se não houve modificação na percepção de cores. A primeira reação de alterações em relação à parte óptica do nervo óptico, por causa do etambutol, são perdas, redução da percepção da coloração. Tá? Então, de repente, mas no início nós tivemos muito medo do uso do etambutol e a gente viu que não tem tanto problema assim, raríssimos os casos que aconteceram, problemas onde suspendi o etambutol. Tá? Eu acho que pelo avançar ali da hora, acho que... Na verdade, sim, eu vou pedir permissão para a galera para fazer só mais uma, que eu achei bem interessante, que me mandaram aqui. Quando que eu vou suspeitar de uma TB não pulmonar?
Certo. A tuberculose, 80% dos casos são pulmonares, 20% extrapulmonar. Extrapulmonar, qualquer lugar. Mas das extrapulmonares, a mais comum é a pleural, que por sua vez vão ter uns sintomas um pouco diferentes da pulmonar, geralmente um quadro mais agudo, a pessoa está bem, de repente começa com uma tosse seca, uma dor torácica, vai ter febre, vai ter as outras manifestações da tuberculose, você faz o raio-x e está lá a presença do derrame pleural. Né? Depois da tuberculose pleural, que tem sintomas respiratórios, vem a tuberculose ganglionar com uma segunda mais frequente. Aí entra no diagnóstico diferencial de linfonodopatias, de linfonodomegalias. Você vai suspeitar de tudo e o diagnóstico vai ser feito preferencialmente por biópsia, ali no caso. Dificilmente, de outra forma, você vai conseguir fazer o diagnóstico. A punção pode ser feita, mas não é muito adequada, porque geralmente você vai levar uma escrófula, a drenagem vai abrir uma fístula se for tuberculose. Sendo outra etiologia, não teria problema, mas quando você tem uma forte suspeita de um linfonodo, faz a biópsia direto, retira o linfonodo para isso. Os casos de tuberculose extrapulmonares, a meningite tuberculose é uma forma bastante grave, não tão rara, né? A meningite é feita aí por análise do líquor, pode ser feita a pesquisa, no caso, na pleural, entra aí um exame chamado ADA, né? Que é um teste bastante útil, em outras situações pouco útil, mas na pleural é muito útil. O ADA, quando acima de, principalmente quando é da área por volta de 50, 70, é diagnóstico de TB pleural. Quando abaixo de 30 não deve ser um derrame pleural, é tuberculoso, né? A meningite tuberculosa pode ser feita, e também na pleural você pode pedir BAR, pode pedir cultura, pode pedir o teste rápido da mesma forma. Mesma coisa na meningite tuberculosa, colhe o líquor, pode fazer análise de todos esses, inclusive do ADA também, né? Pode fazer a avaliação. E outros órgãos, quando fora a pleura, praticamente é o diagnóstico anatomopatológico. Tuberculose óssea também é relativamente frequente, sempre temos casos. Nessas situações, o especialista vai estar junto com a gente e quase sempre é o anatomopatológico que faz o diagnóstico da tuberculose extrapulmonar. A urinária também, que às vezes a gente consegue por um exame de urina, uma cultura ou mesmo o teste rápido positivo. Mas é muito incomum de dar positivo na urina. Né? Quando tiver líquidos, a gente colhe os líquidos, não tem problema. Negativo, continua a investigação. Deu positivo, nos casos incomuns que vai ser positivo, fechou o diagnóstico. E aqueles sintomas mais clássicos, assim, não a tosse, mas a sudorese noturna, aquelas febres, emagrecimento, isso tudo geralmente pode estar presente, pode. O fato que, por exemplo, uma linfonodomegalia, se for uma neoplasia, o paciente pode também estar fazendo a febre, vai poder estar tendo a perda de peso, tudo, então confunde bastante a gente. E dificilmente a gente vai fazer um tratamento, né, sem ter uma biópsia. Às vezes acontece na tuberculose óssea. A tuberculose óssea, nós temos uma imagem de reabsorção óssea. Então, de repente, um paciente que tem alguma clínica nesse sentido, uma imagem de reabsorção óssea, que você tem certeza que não é uma neoplasia, ou tem muita dificuldade, o paciente não está muito bem, você vai fazer o tratamento empírico de tuberculose. Ou, de repente, você tem um diagnóstico de uma tuberculose pulmonar e tem uma lesão óssea, vamos tratar antes de biopsiar, porque eu já tenho confirmação da tuberculose pulmonar. Mas quando é extrapulmonar, geralmente a gente pede a ajuda da especialidade para fazer o diagnóstico. Você quer falar, Júlio? Deixa eu aparecer aqui no cantinho. Então, pessoal, a gente já está assim, avançado no horário, né? Gostaria de agradecer a presença de todo mundo. Não deu tempo da gente mostrar, mas tem um guia, né? Rápido. Tem ali no... Quer abrir rapidinho? Só para eles verem, 5 minutinhos. Tem ali, ó, só para eles verem. Desculpa, mas aí fica só para eles verem bem ali, que é o que a gente está encaminhando para as unidades de saúde, e ele é bem prático para vocês... Isso, guia rápida. Ali, ó, só para eles, né, terem uma ideia, ele é bem resumidinho, ó. Ele é bem resumidinho, gente. Ele foi lançado em 2021 justamente para facilitar. Então, fala dos sintomáticos respiratórios, né? Aqui, ó, a prevenção BCG, tratamento da TB latente, né? Os indicadores, né? Quando tratar, né? O esquema de tratamento de LTB, ó, tudo, né?
Então, bem ó, químio, assim, crianças, fluxo para criança, adolescente, diagnóstico de tuberculose. Aqui tem o que o doutor estava falando, né, da questão dos resultados dos teste rápido molecular, de TB e tal. Tudo aqui, ó, os fluxos, assim, básico, diagnóstico em criança, né? Os sintomas, algumas reações adversas, o tratamento está em esquema, está num quadro, né? Uma coisa que, né, doutor, a gente vê muitas vezes o pessoal, o paciente perde peso, e depois ele vai ganhando peso. E aí a medicação tem que ser ajustada, né? Dois aspectos. A principal causa de efeitos colaterais, principalmente a hepatopatia, é a dose excessiva. Antigamente, todo mundo prescrevia 4 comprimidos de tuberculose, RHZE, 4 comprimidos. Hoje em dia até individualizou um pouco mais. Então, isso é um dos motivos que a pessoa, de repente, está com 35 quilos, principalmente a mulher, e a dose excessiva pode ser a causa, né, de efeitos colaterais adversos, é uma causa muito comum. Então, sempre verifiquem ali, né, porque dependendo do peso, muda a quantidade de comprimido para o paciente. E esse guia rápido, a gente encaminha, né, o guia rápido, a gente encaminha por e-mail, tem no grupo, WhatsApp, a gente encaminha, tem ele, né, em documento, assim, e a gente tem ele físico, e nós estamos entregando nas unidades. Algumas unidades já têm ele físico, aí eu estou passando nas outras, gente. Então, usem ele, porque ele é muito legal, vai ajudar bastante vocês, né? É isso. Cara, quer passar o e-mail lá do Moço? O meu e-mail, acho que está no final das informações. É karen.craft@sjp.pr.gov.br. E o telefone direto nosso lá do NUTES é 3398-2579, né? Estamos à disposição, né? O pessoal da enfermagem, a gente já conversa, os médicos também, né? O doutor, esse mês, ele vai entrar em férias, mas em junho ele já está aí de novo. Precisarem, né, doutor? O doutor está sempre à disposição, ele normalmente está de manhã, né? Está ficando todos os dias pela manhã. Então, no que a gente puder ajudar, né, e puder esclarecer, está dando apoio às unidades, nós estamos aí para tentar esclarecer e fazer o melhor para o paciente, né, que ele possa realmente ter o melhor tratamento possível. E a gente quer ver se no segundo semestre, de repente, vai que a gente consegue, né, reunir o pessoal para fazer uma capacitação, né, esclarecer melhor, mas aos pouquinhos nós estamos retomando, né, deu essa parada de 2 anos. Mas obrigada pelo espaço, né, doutora? Isso a gente precisava muito, sim. Ficamos muito felizes. Não, acho que... Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela presença de todos. Agradecer muito a Karen e o Vanderlei, que sempre ajudam a gente, são bem queridos. E o que precisar, tenho certeza que eles vão continuar ajudando também, auxiliando a gente. Tá bom? Então, até mês que vem, última sexta-feira do mês, a gente sempre está junto, hein? Não esqueça.